Dando continuidade, a gente vai começar a discutir sobre um assunto que está específico em relação aos termos de análise do comportamento. Por quê? Para que a gente possa entender um pouco melhor como fazer a avaliação desse desenvolvimento a partir desses conceitos que nós já estudamos em momentos anteriores. Então, nós paramos na nossa tirinha, né? Ontem acabou a luz em casa, e aí as pessoas perguntam como foi que funcionou, e aí o Armandinho diz que foi a noite mais legal da vida dele. Porque nesse contexto, para ele, estar em família foi absolutamente reforçador, independente da situação aversiva que estar no escuro possa promover para as crianças. Para a população, de uma forma geral, dentro das suas casas, ficar sem internet, ficar sem TV, ficar sem dispositivos eletrônicos. Considerando isso, a gente vai discutir um pouquinho sobre contexto e consequenciação. O contexto é um ambiente que influencia o comportamento do sujeito e por ele é influenciado. No contexto, nós trabalhamos com um conceito chamado discriminativos. Os discriminativos são os estímulos que estão presentes e que apontam a possível consequenciação que a pessoa vai receber em determinado comportamento. Então, por exemplo, se você vai perguntar uma coisa, você vai pedir uma coisa para alguém, e você chega para essa pessoa e essa pessoa está com a cara fechada, está zangada, a probabilidade dela dizer não é muito grande. Se você vai pedir uma coisa para alguém e essa pessoa está feliz, está alegre, está mais animada, a probabilidade dela te dar uma consequência favorável é maior. Então, esse discriminativo, que é esse antecedente, que aponta a possível consequenciação que você vai receber, ele está diretamente associado ao contexto no qual você está inserido. Consequentemente, essa consequenciação, que é o que acontece após o comportamento ser apresentado e altera a probabilidade do mesmo acontecer novamente, que a gente discute conceitos como reforço, punição, extinção, enfim, ela é importante porque é ela que vai realmente promover a probabilidade da resposta acontecer novamente ou não. Mas o discriminativo, que é esse antecedente que aponta a provável consequenciação que você vai receber, também é importante, porque nós costumamos parear informações. Então, na presença de, acontece aquilo. Essa associação é que vai relacionar o contexto com a consequenciação do comportamento. Então, vamos lá. Nessa tirinha, a mãe do Armandinho pergunta: então, você está muito arrependido? Aí ele fala: claro que não, porque eu nunca saberia o que aconteceria se eu não tivesse tentado. Todos os nossos processos de relação operante, elas estão associados a esse princípio. Você se comporta de uma forma, você opera no ambiente de uma determinada forma, há uma consequência ao seu comportamento, e essa consequência, dependendo da natureza dela para você, da importância, do significado, se ela é reforçadora, se ela não é, se ela é punitiva, se ela é aversiva ou não, você tende a reproduzir aquele comportamento. Temos alguns princípios também que podem explicar melhor estas relações de causalidade, como, por exemplo, a discriminação e a generalização. Mas isso nós vamos discutir mais para frente. Nós já vimos esses conceitos nas aulas de introdução à análise do comportamento e agora a gente vai aplicar, já avaliando o processo de manejo comportamental do desenvolvimento humano. Então, essa tabelinha, ela vai nos relembrar alguns princípios importantes. Então, nós temos, para avaliar o comportamento, a gente tem a tríplice contingência, antecedente, comportamento consequente. Ok. Temos outro conceito também, que é o de metacontingência, que é um conceito que discute essa relação de tríplice contingência dentro do processo de encadeamento, dentro da questão cultural. Mas aqui a gente vai relembrar alguns conceitos que são importantes para explicar essa relação de causalidade na perspectiva do desenvolvimento. Em análise do comportamento, o positivo, ele é utilizado para situações em que você aplica alguma coisa. E o negativo é utilizado para situações em que você retira alguma coisa. O reforço é o princípio que aumenta a probabilidade do comportamento acontecer novamente. A consequenciação que vai aumentar essa probabilidade de acontecer. A punição, em tese, porque quando a gente vai fazer essa avaliação dentro da realidade da criança, a gente tem várias outras variáveis para considerar, ela tende a diminuir a probabilidade do comportamento acontecer novamente. Por que eu falo em tese? Porque essa definição de punição, muitas vezes, ela não é clara para nós de uma forma geral. A gente considera punitivo aquilo que eu acho ruim.
mas o punitivo é aquilo que é ruim para a pessoa que está vivenciando o processo. Então, muitas vezes eu aplico uma punição considerando que aquilo vai diminuir a probabilidade do comportamento da pessoa acontecer, mas para aquela pessoa não é punitivo. Exemplo. Geralmente eu utilizo exemplos de adultos para depois trazer para as crianças, porque é mais fácil a gente se identificar. Há situações em que você se mantém naquela situação porque você já está acostumado com ela. Então, mesmo que aquela situação seja ruim, por exemplo, um processo de auto-boicote, em que você acredita que você merece ser punido, vamos dizer assim. É uma situação que você conhece. Então, quando você passa por uma experiência de uma situação prazerosa, uma situação vantajosa, você não considera aquilo tão reforçado assim, porque você não está acostumado com aquilo. Então, você tende a considerar punitivo pelo medo do desconhecido. O punitivo é aquilo, deve ser considerado na perspectiva do sujeito que vivencia a experiência. Então, se você, por acaso, ensina uma criança que tudo que ela faz é errado, que nada do que ela faz presta, ou utiliza essas expressões verbais para ela, você está construindo um histórico de comportamento nessa criança em que ela não se percebe capaz. Existe um conceito chamado autoeficácia, que ele não é da análise de comportamento, mas ele é muito interessante, muito oportuno nesse momento. É um conceito do Bandura, que é a expectativa que o sujeito tem acerca das suas próprias habilidades. Então, se você considerar a perspectiva da autoeficácia, quando você faz isso, você está ensinando para a criança que ela não é capaz, que ela não tem direito ou que ela não é merecedora de uma situação mais positiva, mais adequada. Vou tirar a palavra positiva para não confundir. De uma situação mais adequada e mais reforçadora. Esse é o grande problema dos procedimentos de ensino, porque nós treinamos as nossas crianças a se considerarem incapazes. Então, elas não esperam que consigam sucesso, porque nós de antemão estabelecemos discriminativas que dizem para elas que elas não vão ser reforçadas. Então, por mais que elas se esforcem, por mais que elas tentem, elas não conseguem receber o reforço que é adequado para elas. Então, por exemplo, uma criança em situação de dificuldade de tarefas escolares, de provas, enfim. Se você chega para a criança e fala, olha, se você se esforçar mais, você vai conseguir, você está dizendo para ela que ela não está se esforçando. Mas para ela está se esforçando e muito. O que deve acontecer é você dizer para ela, olha, você não está sozinho, eu estou aqui com você, nós vamos passar por isso juntos, nós vamos dividir essas aprendizagens, eu vou estudar junto com você, suas dificuldades a gente vai compartilhar. Isso faz com que a criança se sinta mais confortável, mais segura. Ela acaba entendendo que o esforço dela é importante e ela está fazendo. E que ela vai receber um outro tipo de auxílio complementar ao esforço dela. O processo de empatia ele é muito importante. O treinamento de habilidades sociais também. Por que é que nós temos uma grande dificuldade? Porque nós não ensinamos as nossas crianças a falar sobre os sentimentos. De uma forma geral, nós não falamos sobre os nossos sentimentos. O que é que a gente faz? Se a criança está chorando, se a criança está dizendo o que ela está sentindo, você vai e pune. Você diz, isso não é importante. Você não deveria estar falando sobre isso. Você deveria focar no que é positivo. Não. Você precisa trabalhar a questão de permitir que essa criança ela expresse quando ela não estiver muito bem, ou que ela expresse os sentimentos reais dela, para que nós possamos, entendendo esses sentimentos, traçar com elas novas estratégias. Por isso que eu estou discutindo um pouco sobre a questão da punição. Porque muitas vezes somos nós que construímos uma perspectiva do que é punitivo para a criança, só que a gente não percebe que fomos nós que construímos esse repertório. E por depois de instalar esse repertório é mais difícil da gente retirar. Então vamos voltar para o quadro. Então, considerando que o reforço aumenta a probabilidade do comportamento acontecer e a punição é o que diminui a probabilidade do comportamento acontecer, considerando isso como consequências do comportamento. Aplicar é tudo aquilo que eu coloco, positivo é tudo aquilo que eu aplico, negativo é tudo aquilo que eu retiro. Considerando isso, para o reforço ser positivo, eu vou aplicar uma consequência agradável após a emissão do comportamento. Para ele ser negativo, eu vou retirar uma consequência desagradável após a emissão do comportamento. O que é que vai considerar? Muita gente tem dificuldade em relação a entender o reforço negativo. O que é importante é você considerar o contexto da criança, porque em momento nenhum a gente está falando de uma tríplice contingência isolada. A gente vai pegar na realidade da criança o que é que está acontecendo e geralmente está associado ao processo de fuga e esquiva. O que é que está acontecendo que está impedindo essa criança de executar o comportamento adequado?
Na punição, a gente vai aplicar, se for positiva, uma consequência desagradável após a emissão do comportamento e negativa, retirar uma consequência agradável. Particularmente falando, eu não trabalho com esquemas de punição. Eu trabalho com esquemas de comportamento concorrente. Mas é importante que a gente entenda o que é que está acontecendo para você avaliar a viabilidade de alterar a forma como esse comportamento está sendo treinado. Um conceito que é importante a gente considerar é o conceito de custo de resposta. O que é custo de resposta? São as condições necessárias para uma resposta acontecer. Essa condição necessária para a resposta acontecer diz respeito a tudo aquilo que você precisa enfrentar, tudo aquilo que você precisa fazer, tudo aquilo que você precisa passar para alcançar aquele determinado recurso. Então, se eu pergunto para vocês, quem escalaria uma montanha sem equipamento de segurança por R$1 milhão? Provavelmente a maior parte das pessoas diria, não vou fazer isso, porque sem equipamento de segurança eu vou vir a óbito com uma grande probabilidade. Então, o custo de resposta, de enfrentar, de desenvolver esse comportamento é muito alto. Quando você ensina para uma criança que ela não é capaz de fazer, ou quando você expõe ela reiteradas vezes a situações aversivas ou a situações vexatórias, todas as vezes que a criança vai no quadro, ou na maior parte das vezes que a criança vai ao quadro, as pessoas sorriem porque ela não consegue fazer. Acaba que essa criança tenta evitar a situação de ir ao quadro porque ela se sente punida quando ela vai para lá. Isso é interessante de entender, porque o custo de resposta de ir ao quadro, por mais que seja ganhar uma estrelinha só em ir ao quadro, envolve várias questões afetivas que podem comprometer a autoestima dela, então ela acaba desistindo. É muito comum crianças que isso acontece com mais frequência, ou é comum de observar, em crianças que rasgam as tarefas umas das outras, ou em crianças que rasgam as próprias tarefas. Geralmente, quando a criança rasga a própria tarefa, pode ser um indicativo de que ela não está conseguindo fazer o que ela sabe que não vai conseguir fazer e ela acaba num processo de frustração rasgando a tarefa. Quando ela rasga a tarefa do outro, pode ser um indicativo de que ela gostaria de saber fazer e como o outro faz e ela não faz, ela acaba rasgando do outro. Então, tudo isso deve ser avaliado considerando não a perspectiva de rasgar a tarefa, mas o que é que isso está representando funcionalmente no contexto da criança, principalmente em relação a atividades escolares. Isso pode acontecer entre irmãos, em questões de disputa. Isso pode acontecer no nosso trabalho, no nosso dia a dia, em qualquer situação. Uma das coisas que eu sempre pressuponho, que eu sempre discuto com os alunos nos treinos, nos nossos cursos, é a antecipação da situação de crise. Então, se você já avaliou e percebeu que essa situação ela pode vir a acontecer, você se antecipa a ela e cria uma estratégia na qual esse aluno consiga executar uma atividade com 100% de acerto. Atividades mais simples, que sejam igualmente valorizadas pelo professor. A figura do professor, do orientador, do responsável, da figura de referência é essencial para mostrar para aquela criança que o que ela está fazendo, por mínimo que seja, está sendo reforçado porque tem significado para a figura de referência. Então vamos lá, o conceito de fuga e esquiva está associado a você, a questão da presença do estímulo aversivo ou de evitar o contato. Então geralmente a fuga ela vai vir primeiro, porque você vai vivenciar a experiência desagradável, vai entrar em contato com a situação aversiva e vai fugir dessa situação. Numa situação posterior, já sabendo que existe a situação aversiva, você vai passar a se esquivar, a evitar entrar em contato com a situação aversiva. O conceito de extinção também é importante, porque extinguir é deixar de reforçar, né? No caso, a extinção, ela não ensina o comportamento adequado. Punição e extinção não ensinam um comportamento adequado. O princípio básico da análise do comportamento é o treinamento do comportamento que eu quero e não o reforço do comportamento que eu não quero. O que envolve uma outra discussão. Dificilmente as pessoas sabem o que elas querem. Você fala assim, eu não quero um relacionamento X, mas você não sabe exatamente qual que você quer. Eu sempre uso o exemplo de uma aluna, eu sempre faço essa atividade todas as aulas. E aí eu pergunto, uma das primeiras coisas que eu pergunto, principalmente em processos psicológicos básicos,
Aí eu pergunto, me diz como é o relacionamento que você quer. Por que exemplos de relacionamento a gente grava melhor? Aí todo mundo falando, é compreensivo, não sei o que e tal. Aí chegou nessa aluna, ela falou, eu quero um cara que converse sobre muitas coisas, que seja curioso, que tenha interesse de conversar comigo sobre tudo, pai e tal, que goste de estudar, que goste de explicar as coisas. E eu só ouvi. Ela vai saber que é dela que eu tô falando. E aí chegou, quando ela terminou, né, todo o discurso e tal, eu virei pra ele e falei assim, deve ser muito legal uma pessoa que te convida para um jantar de Dia dos Namorados e aí pede, não, hoje vamos pedir uma lagosta, que é uma coisa bem legal, beleza. Aí quando vocês estão comendo a lagosta, ele começa a explicar o ciclo da lagosta, sei lá, no Ártico. Aí começa a explicar os tipos de lagosta que existem. Aí começa a falar sobre lagosta. E ela ficava com a cara, era tão engraçado que o olho dela ficava espantado, assim. Porque a gente não sabe exatamente o que a gente quer, né? Quando você descreve o comportamento que você está falando, é que você percebe que não necessariamente aquele comportamento é o que você deseja. E isso acontece também quando a gente está trabalhando com criança. Eu queria que essa criança ficasse calada, sentada, obedecendo tudo. O que é ficar sentada, calada, obedecendo tudo? É uma criança apática? Se essa criança tem características fisiológicas diferentes de outras crianças, você precisa aprender a utilizar essas características no dia a dia da sala de aula. Então, antecipar a situação de crise vai ser a principal estratégia que a gente vai utilizar quando a gente estiver falando de problemas de comportamento. Considerando isso, lembrando que extinção, por não ensinar o comportamento, ela gera uma variabilidade comportamental, porque ela parte do pressuposto que a pessoa quer o reforço, ela não está recebendo esse reforço, então ela vai diversificar a forma como ela se comporta. Se você não está dando a atenção que a pessoa quer, ela vai procurar outras estratégias, que é aquele famoso exemplo do WhatsApp que eu uso em todas as aulas, todo mundo já conhece. Então, se você está falando com uma pessoa, você está reforçando essa pessoa, e por acaso essa pessoa para de ser reforçada, ou seja, eu não quero mais falar com ela e eu paro de reforçar. O que essa pessoa faz? Ela vai continuar mandando mensagens para você. Você visualiza a mensagem e não responde. A pessoa vai continuar mandando mensagem para você, vai fazer ligação do WhatsApp e outras coisas. Você bloqueia essa pessoa. Uma grande probabilidade de variabilidade comportamental é ir na sua casa, ir no seu trabalho, comprar um outro chico para falar com você. Tudo isso vai depender do reforço que ela está procurando. Como ela não sabe como se comportar, porque ela não foi ensinada a se comportar nesse outro contexto, ela vai começar a variabilidade comportamental. E a criança também faz isso o tempo todo. Se você responde sob controle do seu estado afetivo, do seu estado emocional, a criança nunca sabe se você está bem ou se você está mal. Ela vai ficar tentando, porque uma hora ela recebe um sim, uma hora ela recebe um não. O reforço intermitente, que é esse reforço que a gente não tem, a gente não sabe qual é o esquema de reforçamento que está sendo aplicado, a gente não sabe, as regras não são claras para a criança, ele é um dos piores tipos, na minha opinião, é o pior tipo de reforçamento que existe, porque o dia a dia, ele tem várias variáveis. Se você instalar esse tipo de reforçamento numa criança, você vai ter uma certa dificuldade, tanto em treinar o comportamento adequado, porque ela vai estar sempre na expectativa do e se, como você vai ter uma criança emocionalmente instável, porque ela não tem claras as regras que são as regras de conduta da vida dela, do cotidiano dela. E segurança é um processo que é necessário para todos nós. Todos nós exigimos, de uma certa forma, situações nas quais a gente se sinta seguro e confortável. A principal estratégia para enfrentar todas essas situações é o treinamento do comportamento concorrente. Não foque no comportamento inadequado que você identificou, mas no comportamento adequado que você quer instalar. Mas para isso é necessário que primeiro você tenha bem claro qual é o comportamento adequado. Descreva ele topograficamente, descreva ele no papel, diga exatamente como é que você quer que aconteça. Tente evitar adjetivos e advérbios. Então, eu quero que essa criança seja amável. Não, descreva o que é ser amável. Eu não quero que ela seja agressiva. Descreva o que é ser agressiva e o que é não ser agressiva, porque assim fica mais fácil para você entender e para explicar para ela como ela deve se comportar.